Voltamos então para a continuação daquilo que nós estamos pensando sobre introdução à teologia. Essa é a primeira parte do nosso curso Mulher Pregadoras, que está dividido no nosso livro-texto como introdução à teologia, introdução à hermenêutica e depois a parte que toca diretamente à homilética. Hoje nós vamos nos ocupar do pensamento sobre a tarefa da teologia, ou seja, o que é o fazer teológico, o que é fazer teologia, como que o teólogo desempenha a sua função. Vimos os pressupostos, olhamos as fontes e agora vamos pensar na tarefa. A tarefa da teologia nós vamos dividir aqui em 4 pontos e é interessante que você guarde esses 4 verbos para que eles sirvam de norte, de guia para o seu fazer teológico, para o desempenho prático da sua ação de fazer teologia. Atualizar, expandir, aplicar, interpretar. 4 verbos que nós temos que ter no coração quando vamos à nossa prática teológica. Atualizar, expandir, aplicar, interpretar. Primeira coisa, nós vamos pensar sobre atualizar o sentido da revelação. Você vai ver e encontrar na palavra de Deus, no capítulo 2 do livro do Atos dos Apóstolos, nós temos 7 versículos que talvez expliquem isso de uma maneira direta. Eu vou ler do 14 até o versículo 21 e você vai entender o que eu quero dizer com atualizar o sentido da revelação. Diz assim a palavra de Deus: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vides pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Até aqui ele está comunicando aos circunstantes o que está acontecendo e eles estão dizendo, eles estão bêbados, estão cheios de mosto, porque eles estão debaixo da efusão do Espírito Santo, naquele episódio de Pentecostes, e ele agora vai explicar o que está acontecendo. Ele diz, o que está acontecendo é o seguinte: mas ocorre, e é o que foi dito o que ocorre, e é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele vai lá atrás, pega a revelação e começa a dizer: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui foi o que foi dito por Joel. E ele diz, o que está acontecendo aqui é aquilo que Joel disse. Ele pega o lá e então e atualiza no aqui e agora. Ele está dizendo, isso aqui já foi dito lá e então. E está acontecendo aqui e agora. E você diz, e eu como faço isso? É fácil nós continuarmos pensando na mesma linha. Quando você pega o episódio da Rua Azusa, vamos continuar pensando assim. Quando você pega o episódio da Rua Azusa, onde os irmãos são tomados pelo Espírito Santo e existe muitas evidências físicas ali, corpóreas até, e alguém chega a equiparar a alguma outra manifestação ou coisa parecida, e o que os irmãos fazem em Azusa? Ele diz, isto é o que aconteceu em Atos 2. Então, você pega a revelação e atualiza neste tempo. Então, entendam bem, não significa que você está trazendo uma nova revelação. Essa é uma frase
muito em uso nos nossos dias. Essa é uma postura muito em uso nos nossos dias. Nós temos muitos púlpitos dizendo: estou trazendo uma nova revelação. Há que se ter um cuidado com essa postura de uma nova revelação. Não há nova revelação. A revelação é canônica e ela está exposta na palavra de Deus. O que pode se trazer é uma nova perspectiva da revelação, um novo olhar, uma nova forma de se ver aquilo. Olha, o que está acontecendo aqui em Jerusalém é o que foi dito por Joel. O que está acontecendo na Rua Azusa é o que foi dito por Pedro em Atos. Nós estamos trazendo a revelação e atualizando ela dentro do nosso contexto, dentro do nosso modus vivendi, dentro daquilo que está acontecendo com a igreja circunstante. Então vamos continuar pensando nessa direção e nesse segundo ponto. Atualizar e expandir. Expandir os horizontes da revelação. Levar para além. Isso há que se tomar um cuidado também, porque você pode esticar sem desfazer a essência. Você estica sem mexer na estrutura, sem diluir a base. Você estica, você não divide. Então, expandir os horizontes da revelação. Você vê isso no livro de Mateus, no Sermão do Monte, mormente dos versículos 21 até o 48, você vai ver repetidas vezes o Senhor Jesus dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos? E ele diz: eu, porém, vos digo. E ele vai mostrando a ética dessa expansão. Ele vai mostrando que os dias pedem outra leitura daquele texto. Ele vai mostrando que a situação pede outro olhar daquele texto sem ferir a essência. Ele vai mostrar que a aplicação pede outro toque, sem ferir a essência, a estrutura, sem destruir a base do que é bíblico, do que é palavra de Deus. E ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Ouviu que lá Moisés disse: não matarás? Eu, porém, vos digo: não odeie, não queira mal, nem chame o seu irmão de raca. Então, o que o Senhor está fazendo é exatamente levando para além os horizontes da revelação. Há que se ter cuidado, há que se pensar que nesse momento você está pisando em terreno movediço. Há que se pensar que você e eu somos dono de uma natureza que ela é caída, ensimesmada e que ela quer por vez tomar um lugar que não é dela. Então temos que ter um filtro muito fino, um discernimento muito grande para que essa expansão não nasça nos nossos quereres, nos nossos desejos, nos nossos pontos de vista, nas nossas defesas, nas nossas idiosincrasias, mas que isso nasce exatamente na iluminação do Espírito Santo, naquilo que o Espírito nos dá a conhecer. Nós vamos ver que, além de atualizar o sentido da revelação, expandir os horizontes da revelação, nós vamos achar um terceiro ponto, que é aplicar o sentido da revelação à realidade contemporânea. Agora eu trago o texto do lá e então e aplico aqui e agora. Eu vou fazer uma leitura do texto à luz da revelação e aplicar essa revelação para iluminar o mundo contemporâneo. Isso é uma das coisas mais belas que tem, quando você consegue, através da graça de Deus, trazer sentido para um texto tão antigo. Nós temos aqui o livro que está mais perto de nós, é do ano 100,
do primeiro século, né? Ele é do ano 100, de lá de trás. Ele está para trás de nós 2000 anos. Nós estamos olhando para João, lá na ilha de Patmos, escrevendo os seus últimos livros, assim diz a nossa fé, e nós temos um livro muito longe. Porém, quando você consegue fazer esse livro se tornar atual, quando você consegue fazer a leitura deste tempo, à luz da revelação, você consegue aplicar esta revelação e iluminar o mundo contemporâneo. Cuidado, o cuidado que se tem, e toda vigilância é sempre boa, né? O cuidado que se deve ter é para não sair fazendo aplicações sem a devida graça, sem o devido cuidado, sem a devida vigilância. E nós saímos simplesmente trazendo para esses dias coisas que não são muito a ver. Nós temos aí o exemplo da pandemia que está nos cercando e vemos que muita gente está usando textos bíblicos para justificar tantas coisas. Nós temos o uso de textos bíblicos, por exemplo, para justificar convocações, santificações. Nós temos que ter um cuidado para não fazer a Bíblia dizer aquilo que ela não diz. Por fim, a tarefa do teólogo, que é fazer teologia, é, por fim, interpretar o sentido da revelação. Fazer com que a revelação se torne odierna, trazer o sentido, né? A gente pode olhar e ver o significado daquilo, o que aquilo é. Mas nós trazemos o sentido, colocar no chão da terra e dizer o que aquilo quer dizer aqui e agora. Como isso se aplica, como se vive isso, como se dá essa realidade. Nós estamos na discussão, por exemplo, vimos nesses dias que estamos vivendo, batismos em água online. Nós vimos Santa Ceia online. Nós vimos uma série de coisas dessa natureza e surgiram os questionamentos: lícito, não lícito, serve, não serve, vale, não vale. E aí você tem que ir à palavra, você tem que ir à busca da palavra. E você tem que ver que existem algumas coisas que elas são de um sentido que não pode ser alterado. Então, interpretar o sentido, aquilo que tinha sentido, o sentido que havia no lá e então, é o sentido que tem que haver no aqui e agora. O que é a nossa tarefa de fazer teologia? É atualizar o sentido da revelação, expandir os horizontes da revelação, aplicar o sentido da revelação à realidade contemporânea e interpretar o sentido da revelação no aqui e agora que nós estamos vivendo. Seguindo esses 4 pontos e tendo a vigilância necessária no nosso fazer teológico, seremos sinceramente prósperos pela graça e orientação do Espírito Santo.